Então, boa noite, todo mundo. Esse é o nosso quinto encontro da leitura e debates da obra do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Esse é um grupo de estudos idealizado pelo Hamilton, que me chamou para ajudar a executar, mas hoje quem conduz a orientação desses debates é o Renato, a quem eu agradeço imensamente sempre. Renato, assim, não só o conteúdo, mas essa experiência coletiva em online tem me deixado cada vez mais espantosamente feliz. Assim. E a palavra... Ok. Boa noite para todos. E eu devo dizer também que essa experiência tem sido algo bastante empolgante para mim. É uma experiência nova, mas eu sinto como se eu ficasse aguardando a possibilidade de estar em grupo com as pessoas e poder compartilhar, poder ouvir, poder trocar e estudar junto. É uma experiência que está sendo muito rica para mim, está sendo uma aventura. E como a gente vem fazendo, normalmente a gente pede que uma pessoa que tenha vontade em cada encontro de ler, de poder... E assim a gente vai conhecendo a todos do grupo, né? Então hoje eu gostaria de fazer da mesma forma, saber se alguém gostaria de ler e para que a gente pudesse continuar. A gente, no nosso último encontro, a semana passada, paramos na página 53. Desculpa, vamos começar hoje na página 54, chama Dimensões da Alma, mas isso é para quem tem o livro da primeira edição. As pessoas que têm o livro da segunda ou terceira edição, acho que está em outra página. 49. Que página? 49. 49. Nossa, está cada vez mais aumentando a diferença. A diferença. Bom, mas nós estamos na página, no título Dimensões da Alma. Alguém habilita a leitura? Diksha? Ótimo. Uhum. Deixa eu ver, eu estou com voz. Agora eu estou com livro. A Maura também se habilitou, né, Maura? Então, a Diksha faz a primeira parte e depois a Maura faz a segunda, pode ser? Ok. Ótimo. Então, você começa, Diksha? Começo. Dimensões da alma. Gostaria de dizer algo sobre as dimensões da alma. Não importa o que façamos, a alma sempre está no jogo. Algumas vezes fazemos algo ruim, a alma está envolvida. Outras, algo bom, ela também está envolvida. Algumas vezes fazemos algo sem sentido, ela está envolvida. E outras, algo que restabelece a paz e une os opostos e os contraditórios. Ela está também envolvida aqui. Essas são as diferentes dimensões da alma. Mas o que é alma? Creio que, em primeiro lugar, precisamos nos despedir da ideia ocidental de que o ser humano tem uma alma pessoal que lhe pertence e que ele vela pela sua salvação, por assim dizer, que está aprisionada no seu corpo e que almeja mais tarde a imortalidade. Essa é a ideia ocidental que remonta a Platão. As experiências que se mostram nas constelações familiares são bem outras. Mostram que participamos de uma grande alma, isto é, que não temos uma alma, mas que estamos numa alma. Essa alma maior, ou, aliás, a alma, mostra-se em duas funções. Como primeira função, une algo a um todo. Por exemplo, une tudo que está em nosso corpo a uma unidade. Assim, pertence ao corpo como princípio unificador. Como segunda função, a alma dirige, conduz nosso corpo e nossa vida. Como não sabemos. É, portanto, um princípio condutor, algo que une e algo que conduz. Bem, podemos observar que na família, agora num sentido amplo, atua uma alma em comum, que dirige a família como um todo. Aqui nesta constelação pudemos ver isso.
Todos foram conduzidos por algo que os ultrapassa e mesmo assim os une em uma unidade. Poderíamos denominar isso de alma familiar. Esta é uma dimensão da alma. Mas isso não é o fim. A alma sempre vai além daquilo que existe. Portanto, a alma que sentimos no nosso corpo, que nos move, vai além de nós, porque sem a alma não existiria nenhum intercâmbio com o mundo exterior e com outros seres humanos. Somente porque a nossa alma vai além de nós mesmos, podemos nos relacionar com outras pessoas e, por exemplo, amá-las. Partindo-se do que se passa em comum entre as pessoas, reorigina-se algo novo. Por exemplo, quando o homem e a mulher são conduzidos um ao outro através do amor, é uma alma, e ela se reproduz na criança. Portanto, a alma é sempre algo em movimento, sempre para algo maior, que nos ultrapassa. É óbvio, portanto, que a alma apenas entra lentamente na consciência com os seus verdadeiros movimentos profundos. Entra na consciência num nível superficial, e nesse nível superficial tem determinadas funções que estão em contraposição às funções mais profundas da alma. Portanto, em nós a alma precisa vir à consciência. Ela se mostra passo a passo, e então nos vem a consciência. Algumas vezes seguimos a alma cegamente, então ela nos conduz também à perdição. Precisamos saber disso, pois também é uma dimensão da alma. Portanto, as ordens do amor, como descrevi no meu livro Ordens do Amor, são algumas vezes cegas e levam, por exemplo, a emaranhamentos, ao infortúnio e sofrimento. E existem outras ordens do amor que levam à prosperidade, à felicidade e à vida plena. Portanto, um movimento é cego e o outro vê. Parece-me que isso é agora uma hipótese que a alma coloca em primeiro lugar algo em movimento no ser humano, o que denomino de consciência coletiva, que é inconsciente. Essa consciência coletiva liga a família e um grupo, cuida para que ninguém se perca. É uma consciência grupal na qual todos participam da mesma forma e que, como uma instância superior, conduz todos a uma meta. Essa meta é primordialmente a sobrevivência do grupo. Por isso, essa consciência não tolera que alguém desse grupo seja excluído ou esquecido. Essa consciência abarca tanto os vivos como os mortos. Aqui, o reino dos vivos e o dos mortos é ligado a uma unidade através dessa consciência. Dessa forma, os mortos atuam em nossa vida. Por isso, essa consciência pune qualquer violação, através da qual um membro é excluído ou esquecido. E isso é punido de forma que, em uma geração posterior, um membro familiar tem que representar a pessoa excluída, de tal forma que essa pessoa, por assim dizer, esteja representada nesse grupo e seja trazida à consciência. Porém, elas não são trazidas realmente à consciência, pois esses movimentos são cegos, não podemos compreendê-los. Os movimentos da consciência coletiva fazem apenas com que destinos anteriores sejam repetidos, sem que se chegue a uma solução. Por isso, somente se pode ultrapassar os limites dessa consciência quando se compreende esses movimentos. Mas me parece que nesse contexto há mais coisas que estão em jogo além da alma familiar. Parece-me que existe um campo. Sheldrake o denomina campo morfogenético, no qual nos movimentamos. É um campo que armazena memória. Portanto, o campo morfogenético que Sheldrake observou, em primeiro lugar na biologia, mostra: quando algo se desenvolve, isto será repetido em outro lugar, porque está armazenado numa memória. Também no mundo inorgânico, uma nova estrutura, por exemplo, um cristal,
que antes não existia será armazenado de maneira que, em outro lugar, sob condições semelhantes, se origina o mesmo cristal. Isso também é válido para hábitos. Observou-se, por exemplo, que numa ilha do Japão, de repente, macacos começaram a lavar suas batatas no mar e, em seguida comiam batatas com sal. Ainda não tinha acontecido isso em nenhum lugar, mas logo depois disso, outros macacos de outras ilhas fizeram o mesmo. Talvez se possa esclarecer com isso que em famílias certos destinos se repetem, não no sentido de emaranhamento, mas sob a influência de um campo morfogenético. Entretanto, o campo morfogenético também é cego, só pode repetir a mesma coisa. Daí não se pode fugir, a não ser que entremos em um novo, um outro movimento que nos leve para fora disso. A esses movimentos pertence o que denomino de movimentos profundos da alma. Eles se desprendem do que até então conhecido e entram em contato com uma força maior que aqui denomino de grande alma. Quando observamos constelações familiares, por exemplo, esta última aqui, pôde-se ver que cada um dos representantes estava em contato com algo maior, sem que tivessem sido qualquer informação. Isto é, quando nos deixamos levar pelos profundos movimentos da alma, eles conduzem a uma solução que une a todos, e, de fato, além da alma familiar. É um movimento em direção à reconciliação. Quando se observa o que acontece aqui, vê-se que esses movimentos da alma são bem lentos. A alma tem tempo, não está sob pressão. Esses movimentos da alma surgem bem lentamente e levam a uma solução, a paz, ao reconhecimento de que todos que pertencem, que foram incluídos nesse movimento, na profundeza, são iguais. Algumas vezes vocês viram que alguns representantes se movimentaram bem depressa. Eles seguiram os movimentos da consciência. Queriam uma solução no sentido da consciência pessoal, mas não estavam em contato com a alma profunda. No todo, isso não tem grande importância, porque tudo se une novamente. Mas quando vocês observarem tal tipo de constelação, verão quem realmente está em contato com os movimentos da alma e quem ainda não os alcançou. Era óbvio que o representante do filho estava inteiramente no movimento da alma. Podia-se ver isso imediatamente. Ele estava dentro dele, além de qualquer pensamento. Isso, por ter se exposto a ele, a esse movimento, levou a uma solução. Quando somos confrontados com situações difíceis, ajuda, portanto, nos despedirmos de nossos pensamentos costumeiros e concentrarmos num nível mais profundo. Denomino isso o centro vazio. E então confiarmos em que os nossos movimentos da alma nos conduzirão. Tudo que tem a ver com vocação vem desses profundos movimentos da alma, para além do que planejamos. O sentido da vida. A pergunta pelo sentido da vida pressupõe que a vida não tenha valor em si mesma, mas naquilo para que serve. Entretanto, a vida emerge e está aí, e tem valor porque está aí, não por outro motivo. Tem valor por si mesma. Este é o meu pensamento. Aquele que não está em paz consigo mesmo pergunta pelo sentido da vida. Quem está em paz consigo mesmo não faz essa pergunta. No fim de um desenvolvimento ou amadurecimento bem-sucedido, cessa a pergunta pelo sentido da vida. Viktor Frankl se ocupou muito com o significado da vida. Por muito tempo não entendi isso, mas há pouco, Jeffrey Zeig
escreveu um necrológio para ele. Aí conta sobre um encontro e uma conversa com ele. De repente, compreendi o que Frankl entendia sobre o sentido da vida. Para ele, era o mesmo o que entendo por harmonia. Quem está em harmonia encontrou realização. A vida está em harmonia de qualquer modo, mas o eu frequentemente não está em harmonia. O eu se submete lentamente ao movimento da vida e, com isso, chega a uma harmonia com o mesmo. A pergunta pelo sentido da vida cessa quando se encontra a harmonia. Oi, gente, vamos fazer uma pequena pausa aí, né? Porque eu quero dar espaço para se existe alguma questão ou algo que se queira compartilhar ou alguma compreensão mais profunda acerca disso tudo que já foi lido. Parece que não, Alice, ninguém Não, tem. o Lux só comentou no chat como se possa ter alguma coisa mais profunda que isso, né? Porque ele colocou assim, mais profunda, risos. É bem Sim, o resumo de tudo, assim, né? Nossa. é exatamente por isso que eu fiz o intervalo, porque eu vejo muita profundidade nisso tudo que ele coloca nesse texto e ele, de alguma forma, faz um apanhado muito importante sobre o movimento das percepções dele, né? Quando ele sai dessa dimensão da família e se expande para esse movimento mais profundo. Então, daí a importância de eu querer ter feito essa pausa, porque realmente é algo muito profundo tudo que ele coloca nesse capítulo. Bom, mas se não temos mais questionamentos, vamos continuar. Podemos continuar, Diksha? Vamos mais um pouco. Gêmeos. Uma médica cujo marido também é médico. Gostaria de acrescentar que o último de meus filhos é gêmeo univitelino e que seu irmão faleceu no 6º mês da gravidez. Eu e meu marido pudemos ver no ultrassom quando as batidas do coração da criança que estava morrendo tornavam-se cada vez mais fracas. A criança que hoje está viva tomou o irmão gêmeo nos braços e não o deixou até que ele morreu. Então, ele se recolheu para o outro lado. Lá ficou muito quieto. Durante muito tempo, quase não se movimentava. Na verdade, podia-se ver que vivia e estava saudável, mas não se moveu por muitos meses e também não cresceu. Nós pensamos que a criança não nasceria saudável, porque pesava muito pouco. Porém, a gravidez durou mais tempo, 4 semanas além da data marcada, e nas últimas semanas a criança engordou até alcançar um peso bem normal. Na verdade, a criança sobrevivente nunca entrou no espaço que pertencera anteriormente ao irmão. Podia-se realmente ver, porque a gravidez já estava bem adiantada. Minha barriga pendia para um lado, porque a criança sobrevivente não entrou no espaço do seu irmão. Ele tem todos os nomes que o seu irmão deveria ter. Já tínhamos escolhido os nomes, e agora ele tem todos eles. O serviço. Tem uma ideia singular da alma, isto é, que estamos nela, ao invés da ideia usual de que a alma está em nós. Essa grande alma, seja o que for, determina e toma o indivíduo a seu serviço, seja como for. Alguns têm um serviço agradável, outros um serviço pesado. Alguns têm um serviço benéfico e alguns um serviço destrutivo, um serviço terrível.
Entretanto, é o mesmo serviço. Partindo da alma, da grande alma, é o mesmo serviço. Ninguém pode ir contra essa alma. Mas existem pessoas que têm a ideia de que o mundo está em suas mãos, como se existissem pessoas que pudessem aniquilar o mundo se quisessem, e como se existissem outras que pudessem salvar o mundo se quisessem. Elas se encontram desligadas da corrente. Certa vez, um terapeuta famoso disse o seguinte com relação a essa ideia de que estamos conectados, seja qual for o nosso destino e o que cada indivíduo experimenta como sua tarefa pessoal. Cada um de nós encontra a canção que deve cantar. Quem canta essa canção está feliz, bem profundamente, não importa qual seja a sua tarefa. Isso tem consequências para nossa atitude com relação a agressores e vítimas. Eles estão no mesmo serviço. Se levarmos isso a sério, estão no mesmo serviço. Os bons, os chamados bons e os chamados ruins estão no mesmo serviço. Essa atitude acaba com a soberba e a arrogância. Se cada um estiver em harmonia consigo mesmo, então pode respeitar a todos e, acima de tudo, respeita também a si mesmo. Por isso, os grandes destinos são inevitáveis. Eu disse certa vez a um amigo, um famoso psicanalista, de modo bem provocativo: Hitler foi um enviado de Deus. Essa seria a consequência desse modo de pensar. É difícil digerir isso. Então, ele me contou que tinha lido um livro de um companheiro de quarto de Hitler. O livro se chama Mein Freund Hitler, ou algo semelhante. Não li esse livro, ele apenas me contou sobre ele. Nesse livro, o amigo descreve que Hitler, quando jovem, tinha visitado em Linz, na Áustria, uma ópera de Wagner, Rienzi, o Tributo do Povo. Depois da ópera, alucinado, perambulou a noite inteira pelas ruas de Linz, gritando: "Este é o meu destino." E assim foi. Foi inevitável para ele. Se tivermos essa atitude, ficaremos humildes e poderemos concordar com o mundo tal como ele é, sem a pretensão de melhorá-lo, como se não fosse a grande alma que governa como quer. Nós apenas estamos inseridos naquilo que ela dirige. Com essa postura, também podemos lidar diferentemente com doenças, morte, acidente, destino difícil, tanto como atingidos, submetendo-nos, ou como terapeutas que assistem a essas pessoas. Se fizermos isso com essa postura de concordar com tudo tal como é, e fizermos isso de ser humano para ser humano, fizermos o que pudermos e nos for permitido, e estivermos conscientes desses limites, então se origina a paz. Tenho a firme convicção de que cada um de nós é tomado a serviço, seja como for. Por isso, ninguém pode se esquivar do serviço, nem mesmo através da culpa. Quando alguém se torna culpado, será tomado a serviço através da culpa. Isso é muito duro. Quando o culpado vê isso e diz: serei tomado a serviço através de minha culpa, mas carrego assim mesmo as consequências, porque elas lhe são inerentes. Está totalmente em harmonia. Também como culpado ou malvado. A pergunta pela responsabilidade se torna então desnecessária. Não está em nossas mãos ser bom ou mal. O chamado bom tem maior sorte, talvez, mas não é superior. Na profundidade, existe uma concordância elementar entre os seres humanos. Aí todos são iguais. Todos serão tomados a serviço, um de um jeito, o outro de outro.
Então posso ter compaixão por todos, porque me coloco ao lado deles. Posso ter compaixão pelos maus, pelos doentes, pelos grandes. Posso, da mesma forma, colocar-me ao lado deles. Desta harmonia, com a profundidade, vem a força, e partindo dessa força, pode-se atuar muito. A recordação de Auschwitz. Participante. Auschwitz foi libertada na data de hoje, há 50 anos atrás. Houve lá muitas vítimas e agressores, e existem agora filhos e filhas dessas pessoas, netos e descendentes. Pode-se dizer como algo assim age sobre o tempo, o comportamento e atividades dessas pessoas hoje em dia? Hellinger. Só posso responder a um caso concreto quando constelo a família dessa pessoa. Generalizar aqui traz muito pouco, porque as diferenças são demasiadamente grandes. Mas gostaria de advertir sobre o aumentar da importância do passado. Senão, de repente, os vivos tornam-se como mortos, e os mortos como os vivos. Então, tudo fica invertido, e isso é contra o curso da vida. Por trás da acusação pública contra os agressores e o conselho para se recordar desses crimes, a fim de que isso não aconteça de novo, atua a ideia de que estes acontecimentos foram dirigidos por pessoas e que poderiam ter sido evitados ou colocados em ordem. Para mim, é uma presunção ter a ideia de que tais movimentos monstruosos, como essa guerra, pudessem ter sido evitados por pessoas ou que se possa impedi-los no futuro, só pelo fato de se pensar de maneira diferente. Assim, nos envaidecemos facilmente, como se fôssemos Deus, e isso prejudica muito a própria alma. Nesse contexto, devemos levar algo mais em consideração. Quando nutrimos essas ideias na alma, frequentemente julgamos ser melhores do que os agressores de outrora. Contudo, os agressores de outrora cometeram estes atos terríveis porque julgavam ser melhores. Se eu os acuso, talvez me equipare com eles internamente. Por isso é tão perigoso. Digo isso somente de um modo bem geral. Em minhas cartas terapêuticas, incluí uma última carta que escrevi a uma judia que esteve num campo de concentração. Ela queria dar uma palestra em memória ao dia em que tiraram a licença dos médicos judeus em Munique. Tinha me enviado o rascunho de sua palestra, pedindo que desse a minha opinião. Em sua palestra, fazia também algumas acusações. Em minha resposta, escrevi para ela mais ou menos o seguinte: o luto é adequado. Por exemplo, eu mesmo vivenciei isso. Em Jerusalém, quando alguém vai para o Memorial das Vítimas do Holocausto e vê essas imagens, precisa chorar. As pessoas ficam lá e choram. Mas se alguém aí me dissesse: mas você é um alemão, já não poderia mais chorar. A acusação impede o luto. Vivenciei o mesmo em Hiroshima. Entra-se no Memorial das Vítimas, então as pessoas ficam paradas e as lágrimas rolam pelas faces. Aconteceu o mesmo comigo. Mas se alguém dissesse para um outro: você é um americano e não pode mais chorar, os acusadores impedem o que para as vítimas é a única coisa condizente, e isto é o luto. O luto conjunto une. Aqui não existe mais qualquer arrogância. É esse luto que cura. O recordar que finaliza e une. Nos últimos anos, refleti muito sobre a ação conjunta dos vivos e mortos. Ano passado, na Alemanha, no âmbito da Feira do Livro de Frankfurt, houve uma discussão sobre o recordar. Essa discussão causou-me muita dor na alma, porque era superficial
e não apreendia a profundidade do que tinha acontecido. Em meu livro, Der Abschied, ocupei-me das conexões, mas ainda faltava algo. Ainda não as tinha apreendido totalmente. Então, refleti sobre o autêntico recordar, o recordar que cura. Um recordar que finaliza algo e, ao mesmo tempo, une algo que estava separado. Quando alguém experimenta, ainda criança, algo terrível, isso é frequentemente reprimido. A psicanálise nos mostrou que é importante trazer à luz o que foi reprimido. Mas a observação mostra que quando algo é trazido à luz, isso ainda não é a solução. Ainda é necessário um outro passo importante. O passo importante é que a pessoa concorde com o que aconteceu sem lamentação. Por exemplo, alguém sofreu um acidente grave e talvez tenha ficado paraplégico. Ele se recorda disso de qualquer forma. Contudo, não existe solução se não concordar com o que aconteceu, sem lamentação. Este é um passo difícil, mas o contrário é pior. Precisa somente imaginar o que aconteceu se ele não faz isso, se lamenta isso. Entretanto, se conseguir dar esse passo da impotência que agora vivencia, ele não pode mesmo mudar mais nada, concordar com o que aconteceu, de forma que pode ser como é, alcança, no momento, uma profundeza na alma e uma força que outras pessoas não podem ter, exceto se elas também tiverem vivenciado algo semelhante e concordaram com isso. Isso vale também quando olhamos para as vítimas que morreram nos campos de concentração. Nós e os sobreviventes precisamos ter a força de concordar com o que foi, senão estaremos desligados desse acontecimento. Essa concordância só é possível quando nós percebemos isso como algo que está inserido em algo maior, o qual não compreendemos. Temos a necessidade de desviar do terrível como se isso não pudesse existir. Entretanto, é o terrível que, no final, está na origem de tudo e o sustenta. Apenas aquele que pode concordar com o terrível é totalmente livre. Uma experiência me mostrou bem isso. No centro do Holocausto, em São Francisco, uma mulher, uma senhora idosa, que quando criança tinha estado no campo de concentração em Dachau, Alemanha, veio falar comigo. Ela me descreveu a cena de como estava deitada no chão e um soldado da SS colocara o pé sobre sua barriga e atirava em crianças judias ao redor. Isso é a coisa mais terrível que se pode imaginar. Contudo, naquele momento ela teve uma vivência. Ela se sentiu repentinamente para além do acontecimento. Sentiu uma felicidade inacreditavelmente profunda e estava totalmente fora do horror e da dor. Ela disse: se alguém tivesse fincado uma faca em minha mão, não teria sentido nada. Estava naquele momento em sintonia com algo maior, e isso incluía o terrível. Essa sensação a tinha acompanhado desde então. Ela disse também: com o Hitler em mim, com o agressor em mim, estou totalmente reconciliada. Não é nada que me bloqueie. O que disse aqui sobre as vítimas vale igualmente para os agressores. Também os agressores estão ligados a algo que está além deles e que os usa. Isso fica claro em muitas constelações. Quando em tais constelações deixa-se que os acontecimentos sigam o seu curso livremente, em um nível bem profundo, chega-se a uma união entre as vítimas e os agressores. Eles se tornam iguais. Em um nível profundo, tornam-se iguais. Neste momento, as vítimas não são mais vítimas e os agressores não são mais agressores.
Os vivos precisam se afastar do grande acontecimento que transcorre aqui entre as vítimas e os agressores. Então, existe paz. Os assassinos se sentem atraídos pelas vítimas. Entregamos um assassino ao movimento de sua alma. Ele se sente atraído... Tá dando eco agora. Ele se sente atraído pelos mortos, pelas suas vítimas. Lá ele encontra paz. Não se deve interromper o seu caminho. Quando ele reconhece os mortos, quando os fita em seus olhos, então não pode fazer outra coisa a não ser seguir o caminho em sua direção. Isso agora não significa que ele deve se matar, mas deve reconhecer que, através do assassinato, pertence a eles. Muitos assassinos do tempo do nazismo sentiram-se grandes e poderosos. Isso, às vezes, nas constelações se expressa em seus descendentes. Quando deixamos que se deitem ao lado dos mortos, ao lado de suas vítimas, eles se envergonham repentinamente e ficam humildes. Então, começa esse movimento em direção aos mortos e encontram a paz. Assim, os seus descendentes se sentem livres da obrigação de ir no lugar do assassino. E existem, contudo, situações em que se torna evidente que os assassinos persistem em sua convicção. Então, ajuda-se os seus descendentes a se afastarem deles, a retirá-los de seu coração e entregá-los a um poder maior. A paz para os agressores e vítimas. Precisamos nos resguardar em relação aos assassinos e vítimas, em querer saber exatamente o que é adequado, como se pudéssemos fazer isso. Nas constelações familiares, recebemos indicações que não podemos comprovar. Quando então digo, os assassinos se sentem atraídos pelos mortos, isso iria pressupor que sei disso. Mas aqui não se trata disso. Nas constelações familiares com descendentes de agressores, trata-se de ajudar os vivos a se libertarem de um emaranhamento. Nisso, é importante saber que não se pode redimir o assassino de sua culpa, mesmo que seja um jovem. O olhar do terapeuta se dirige, em primeiro lugar, para a vítima. A única medida que se pode tomar é fazer com que o assassino olhe para a vítima. Daí surge para ele um movimento em direção às vítimas. Com elas, o assassino encontra a paz, caso esse movimento tenha êxito. Bom e mal. Renato. Oi, tem perguntas? Tem algumas perguntas. Tá. Eu não sei se... É porque, na verdade, ele não terminou o tema, e por isso estava dando um tempo. Mas tem muitas perguntas? Tem duas até agora. Tá. Deixa eu ver aqui. Ok, nós podemos ver essas perguntas e depois a gente continua. O bom e o mal. Tá bom, vamos lá, vamos ver. A primeira é da Nádia. Nádia, se você quiser você mesmo fazê-la, pode habilitar seu microfone e falar com a gente. Bom, eu vou ler a pergunta que ela escreveu no chat. Renato, poderia falar algo sobre crianças que são agredidas por seus pais e o papel do judiciário? Ela está sem microfone. Tá. Bom, dentro desse contexto, facilmente o nosso olhar vai para a vítima, que seria a criança. E quando nós fazemos isso,
numa primeira instância, nós estamos fazendo isso para tentar proteger a criança, já que ela está e é indefesa diante de alguém maior, que no caso seria os pais ou os adultos. Só que quando nós fazemos isso e excluímos esse algo maior a que ela pertence, na maioria das vezes, nós estamos nos distanciando das possíveis soluções ou desse algo maior que a coloca dentro desse contexto. Porque, na maioria das vezes, quando uma criança ela é espancada pelos seus pais, existe algo maior por trás disso que conduz não só ela a isso, mas também esses pais a ela. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que se eu olho só para esse dueto, a criança e o espancador, na maioria das vezes eu não encontro uma boa solução que permite que ambos possam sair disso. E muitas vezes a justiça ela faz o quê? Ela simplesmente olha para essa criança, vê nisso uma ameaça e afasta essa criança desses pais, como se eles não tivessem condição ou pudessem permanecer com essa criança, e com isso não se resolveu uma questão, porque agora essa criança tem que viver uma outra consequência disso, que é o afastamento dela dessa família de origem. Então, quando uma pessoa que tem um olhar sistêmico se defronta com uma situação dessa, ele sai dessa posição de olhar para a criança como vítima e olhar para esse pai ou para esse adulto como perpetrador. Ele se abre para algo muito maior que pode existir por trás disso. E, através disso, sim, ele pode encontrar uma solução que não traga mais prejuízo do que essa relação vem trazendo, e sim que ele consiga, muitas vezes, levar ambos para um outro lugar, tanto a vítima quanto o agressor. Daí a importância, eu acredito, do olhar sistêmico para as pessoas que trabalham dentro dessa área, com crianças, com adoção, ou que têm esse poder de interferir, afastando essas crianças das suas famílias, dos pais, ou, ao contrário, buscando uma solução onde coloca ambos e ajuda a todo o contexto a sair desse enredamento que essa situação representa. É esse o comentário. Não sei se eu consegui me fazer claro. Deixa eu ver. Ela... Sim. Só para complementar. Às vezes é um fato que o afastamento da criança dos seus pais, é um fato que às vezes isso se torna a única solução, mas talvez em muito menos vezes do que talvez venha acontecendo nas situações. É um fato que às vezes essa é a única solução, mas com certeza não é a única solução em muitos outros casos que se comportam dessa forma. Tá? Porque, Renato, se a gente pensar em casos de violência doméstica, assim, marido e mulher, pai e filho, familiar em si, tem sempre uma medida de emergência, né? Afastar o marido para ele não deixar chegar próximo da mulher, retirar a criança do lar. Assim. E eu imagino que essa medida de emergência enquanto não se sabe o que fazer, evitar um mal maior, por exemplo, que é a morte da criança ou a morte da mulher, enfim, da vítima, de alguma forma. Você acredita que seria possível pensar num sistema de emergência com um olhar sistêmico também? Ou qualquer tipo de afastamento, mesmo que o emergencial, pode ser sempre mais prejudicial? Porque o que eu fico pensando assim, primeiro afasta para a gente ver o que está acontecendo, para não deixar aquela mulher morrer queimada, aquela criança, enfim, para não deixar a vítima sofrer fisicamente mais. Uma vez afastado, se tem com mais calma o olhar, ou não é assim?
Olha, sim, isso é uma possibilidade, mas é também uma possibilidade bastante perigosa. Eu acho que quando se está diante de uma situação como essa, a gente se colocar como salvador é uma coisa muito perigosa para quem o faz. Eu acho que numa situação dessa, o que seria mais urgente seria colocar o agressor, no caso, e muitas vezes também a criança, dentro dessa possibilidade de vivenciar algo, como, por exemplo, dentro de uma constelação. Eu acho que isso poderia ter um efeito muito imediato e trazer muita luz para essa situação. Eu não sei, o afastamento em situação extremas de muita violência, com certeza ele se faz necessário, mas eu acho que é perigoso a atitude de quem faz esse afastamento, de que forma ele faz isso. Se ele se coloca nisso como um salvador, isso pode ser muito perigoso para ele. Porque quando nós vamos entrando nessa atitude de salvador, nós estamos nos colocando acima daquele sistema. Nós estamos nos comportando como Deus, como se Deus não estivesse presente naquela situação. E que Deus está equivocado, deixa eu interferir, porque Deus está permitindo que esse homem faça isso com essa criança. Então, acho muito perigoso a gente se colocar numa situação dessa forma. Assim como quando estamos diante de uma pessoa que chega para você e fala que quer se matar, né? O que vai se suicidar. Quando você se coloca nessa posição de salvador, você está dizendo para ela, não, você não vai fazer isso, eu sei o que é bom para você. Então, eu acho bastante delicado essa atitude. Aliás, eu acho uma posição que exige da pessoa um bom preparo para ela fazer algo de forma eficiente e que ela não traga para si um peso profundo. Porque quando nós atuamos nisso, nós estamos interagindo com tudo isso. E qual a consequência disso para mim, a pessoa que interage, eu digo, né? Pensando que, em última análise, quem determina essa ordem do afastamento é o juiz. Sim, mas aí é que tá. É daí que eu falo, Alice, da importância de quem tem acesso à situação, se ela tem um olhar sistêmico e ela tem a condição de fazer uma vivência para essas pessoas, né, de colocar essas pessoas como emergência, não o afastamento, mas a vivência. Então, eu acho que aí ela deixa de puxar para ela a responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas e transfere para elas a responsabilidade dos seus atos. Daí que eu falo que o olhar sistêmico, nesse ponto, ele pode ser revolucionário, porque ele já se coloca como adulto diante de outros adultos e não trata aquele adulto como um incapaz. Fico imaginando um atendimento sistêmico nas delegacias da mulher, por exemplo. Exatamente, alguém que tivesse condição, chega lá a pessoa que é chamada por causa da agressão e ele, ao invés de dar uma lição de moral nessa pessoa, colocar ele para vivenciar algo a nível sistêmico. Qual seria a diferença, né? Ao invés de você expor como superior diante de alguém inferior, você dá a ele a possibilidade de vivenciar algo que ele está fazendo ou vivendo dentro do seu próprio sistema. Eu acho que isso é enriquecedor. Sim. E se possível, nós atingirmos isso dentro do judiciário, isso seria realmente uma revolução. Nossa, bom, vamos às perguntas. Temos muitas agora. Se alguém quiser habilitar o microfone, pode ir fazendo enquanto eu leio as outras, porque tem bastante pergunta. O Marcos Castro. Muito bacana, Renato. Ademais, essa solução de separar a criança, solução entre aspas, dos pais, acaba por dizer para a criança, você não pode amar o seu pai, ele é ruim. E como poderia a criança não amar o pai se ela tem o pai em cada célula do seu corpo? Ela é o pai. Perfeito, Marcos. Observação que encaixa perfeito nisso tudo. Concordo plenamente. A Mônica perguntou nos casos que o agressor é dependente químico, se ele teria essa compreensão
para fazer parte de um trabalho, de uma constelação, para ser constelado. Sim, sim, ele pode ser constelado, mesmo que ele seja um dependente químico. Ele pode. Por quê? Porque a constelação não é acerca da consciência pessoal. A constelação é acerca de uma vivência na nossa alma. E isso atua na alma da pessoa, independente de que ela esteja consciente, independente que a pessoa esteja viva ou morta. O trabalho sistêmico, ele atua para além da nossa consciência racional. A Sônia, a medida de emergência talvez possa ocorrer, mas com a consideração de que todos estão tomados a serviço. Sempre a atitude prevalece, o respeito aos destinos. Exatamente. Exatamente, concordo. A Maura está perguntando, nós vivenciamos um triângulo, ora no papel de salvador, ora vítima, ora agressor. Como quebrar esse triângulo? Quando nós nos afastamos desse jogo. Como nós nos afastamos desse jogo, onde nós, ora, estamos no papel de vítima, ora de perpetrador e horas de ajudador. E nós saímos desse jogo quando nós apenas testemunhando isso, dando alguns passos atrás disso e olhando para algo maior aonde isso acontece. E aguardando e aguardando. Desse silêncio e desse lugar distante, muitas vezes se revela algo para esse grupo ou para essa triangulação. Ou seja, é o olhar para algo maior, é confiar ou entender que atrás daquilo que se vive naquela situação, e que inclusive às vezes eu estou inserido, existe algo maior que movimenta tudo isso. Assim como o Bert fala aqui no início da leitura. Se acontece alguma coisa boa, a alma está envolvida. Se acontece alguma coisa ruim, também a alma está envolvida. Se acontece um jogo, a alma está envolvida. Se eu estou envolvido com várias pessoas, todos estão envolvidos comigo. Ou seja, tudo está certo, não existe o bem ou o mal, não existe um jogo, tudo está certo como está. Eu só posso ficar em paz com isso quando eu amplio o meu olhar para algo que está para além disso. Quando eu coloco isso numa perspectiva de que existe algo muito maior que movimenta tudo isso, inclusive o bem e o mal. Como o Bert disse, pensar que o Hitler, que poderia não existir o Holocausto, seria talvez arrogante, porque achar que pensar diferente dele poderia salvar as pessoas de viverem tudo aquilo, me coloca numa posição superior a ele. Então, o que significa isso? Que eu sou igual a ele, ou até pior que ele? Ou mais poderoso que ele? Então, é necessário para nós, o que não é fácil, é suportar de forma humilde a vida como ela exatamente é e ficar de acordo com isso. Nossa, Renato, ouvindo e lendo, eu tenho uma sensação, aliás, todo encontro tem uma sensação de desconstrução de tudo que eu vivi e aprendi, assim. Olhar para uma situação de violência e permanecer quieta, eu diria que é resignação, que existe uma frase, né? O silêncio Aqui é o silêncio... O silêncio concorda ou o silêncio aprova? Que quem permanece em silêncio diante de uma atitude de injustiça está a favor do agressor. Isso. Essa frase acho que está em ônibus até, para falar sobre violência contra a mulher e tal. E dentro do movimento feminista, principalmente, existe todo um empoderamento para que as mulheres se unam e uma corrente de apoio para a mulher violentada e tal. E, de repente, olhando com esse olhar, me dá até um gelo na alma, assim, de
de pensar que possa ser o destino, sabe? E concordar com esse destino. Entendo o que você fala. Eu não queria ter parado ali, eu gostaria de ir um pouco mais, porque mais à frente o Bert coloca algumas coisas de forma que vai completando todo esse raciocínio dele acerca das dimensões da alma. E uma das coisas que ele coloca, que está mais à frente, é essa dificuldade que nós temos de olhar para o, entre aspas, destino do outro, suportar isso. Como para nós, às vezes, é tão pesado isso. Como se o outro não pudesse ou não devesse suportar aquilo. Mas quando nós fazemos isso, na verdade, isso não diz respeito ao outro, diz respeito a mim. Eu tenho dificuldade de suportar aquilo. Mas o outro, no seu pesado destino, muitas vezes vive isso até com uma certa leveza, por mais pesado que seja. Então, caminhando um pouco mais, entendendo um pouco mais sobre como o Bert se relaciona com tudo isso, ele vai chegar nisso, né? E, na verdade, a nossa dificuldade de lidar com isso, na verdade, não tem a ver com o outro. É que aquela situação mexe muito comigo. Agora, ser forte e apoiar não é lá e salvar, e sim permanecer ao lado disso e suportar, junto com o outro, essa situação. Isso sim traz força, não só para mim, como para aquele que está vivendo a situação. E querer tirar o outro disso é diminuir o outro. E é eu perder força, porque eu não estou conectando com a minha força, e sim eu estou me conectando com a minha fragilidade de não suportar o sofrimento do outro, ou o destino do outro. Então, o que tem efeito, de fato, para aquele que vive a dificuldade, é quem pode estar ao seu lado em silêncio, porque isso fortalece. E tentar tirar o outro disso, ou até mesmo forçar o outro a sair disso, não necessariamente o outro precisa disso. Nossa, faz sentido. Ai, o Renê fez um comentário. Renê, eu acho que é tão profundo que vale a pena você compartilhar com a gente, com voz. Você está sem microfone? Sim. Não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Ok. Não, na verdade foi mais uma reflexão em cima disso que o Renato estava fazendo e até das perguntas, né, que o Hellinger fala, né, que quando dois casais se juntam, a gente sempre pensa só nos dois, né? Mas geralmente eu estou olhando para a minha companheira e também para a família dela, e ela para mim e para a minha família. Então, uma união desses dois sistemas, que na maioria das vezes em parte inconsciente, parte consciente. Então, eu estou me juntando também com os signos dessa família, com a cultura dessa família e com todo o histórico dessa família. Muitas vezes nas constelações familiares a gente percebe que esse encontro de duas pessoas e de seus sistemas permite um resgate desse contínuo que a pessoa estava seguindo. Outras vezes não, eles se emaranham ainda mais, mantendo uma repetição de um emaranhado, de um padrão, ou então dificultando ainda mais, aumentando ainda mais as consequências sistêmicas disso, né? E dentro da psicanálise, a gente muitas vezes chama isso de neurose de destino, né? Ou então repetição de padrão, né? Então foi só um adendo aí. Obrigado, Renê. Mais alguma pergunta ou alguma observação? Renato? Oi, quem está falando? É o Luciano. Luciano. Agora apareceu aqui, Luciano. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Isso é muito interessante, né? Essa questão de aceitar foi um grande teste para mim, ou é quase sempre um motivo de reflexão,
quando eu vim morar no Rio de Janeiro, a gente estudava ali no centro, perto da Central do Brasil, onde é um lugar que as moradias ao redor são bem pobres e muitos ali moram na rua, apesar da grande campanha para limpar, entre aspas, essas pessoas dali. Então, volta e meia, eu tinha que desviar das pessoas que estavam no chão, muitas vezes machucadas, outras sujas, com seus próprios excrementos, entende? Situações que eu poderia sentir muito essa dor. E de fato, me caiu bem essa reflexão de hoje, me lembrou disso. E aí eu penso, né, com essa veia revoltada, digamos, ou indignada de que tudo isso aconteça, se eu preciso aceitar, como que eu posso sair do papel do salvador, mas contribuir para que essa situação não se repita, né? Entende? Eu estou colocando esse exemplo do morador de rua, mas isso pode ser num padrão de exploração também do meio ambiente. Temos aí o movimento da permacultura, das agroflorestas, que trabalham uma intervenção na natureza e que combate grandemente a monocultura, a exploração do solo e tudo mais. Nesse caso, se a gente for analisar numa visão, eles são os agressores, a natureza e nós somos as vítimas, e os salvadores são aí os permacultores, ou enfim, quem se dedica aos movimentos dos orgânicos e etc. Se eu fosse aceitar simplesmente, eu ia deixar os enfim, né, eu ia deixar os agressores agredindo, os salvadores salvando e as vítimas se ferrando. Onde que eu consigo contribuir? Quero dizer, eu não quero ver o mundo sendo destruído nem na sua natureza, nem oprimindo as pessoas. Como que eu não me conecto com a minha fraqueza, né, nesse sentido de entrar no papel de salvador, de se incomodar tanto, mas eu quero, então, me conectar com o que eu tenho de bom e também somar, empoderar, auxiliar as pessoas a se empoderarem e quebrar esses ciclos, né? Fazer consciência dessas dinâmicas ocultas de emaranhamento. Lux, a conciliação ou a reconciliação, ela não começa fora de mim, ela começa dentro de mim. A reconciliação, ela começa quando eu fico de acordo com a vida exatamente como ela é. E sabendo que as coisas boas ou as coisas ruins, os bons e os maus, eles não são melhor um do que o outro. Tudo está a serviço. Tudo é necessário. Então, o que permite que eu contribua para tudo isso é eu ficando de acordo, eu me reconciliando com a vida dentro de mim. Enquanto eu luto contra a vida, eu estou lutando contra algo dentro de mim. Quando eu paro de lutar contra algo dentro de mim e me reconcilio com a vida, eu estou fortalecendo a vida, eu estou fortalecendo a consciência. Então, essa é a grande contribuição que nós podemos fazer quando nós deixamos de lutar contra as coisas, quando nós nos colocamos a favor das coisas como elas são. Então, ao fazer isso, eu estou levando para a vida a reconciliação. Ao fazer isso, eu estou amando a vida exatamente como ela é. Quando eu amo a vida como ela é, eu estou me reconciliando com a vida. E se eu me reconcilio com a vida, eu passo a vibrar algo. Eu passo a ser um ponto onde eu atraio soluções e não combates. Ou seja,
eu tenho que me relacionar com a vida como ela é. Eu não posso ignorar que na vida existem as coisas ruins, existem as tragédias, existe o bem, existe o mal, existe o assassino, existe a vítima. E eu partir num combate pessoal acerca disso tudo é, de alguma forma, acreditar que Deus está equivocado. Eu estou me pondo acima de Deus. Então, como que eu contribuo com tudo isso? Quando eu fico de acordo com tudo isso. Essa é a grande contribuição. Pode falar. Muito bem, muito bem. Eu entendo, faz sentido para mim. E, de fato, é tudo que a gente pode fazer de mais de imediato, digamos assim, né? Mas eu vejo alguém precisando de ajuda, que me pede ajuda. Eu não posso responder isso para as pessoas. Como que eu vou... quer dizer, eu posso responder isso para essa pessoa, mas eu falo, não, peraí, eu estou cuidando de mim, quero dizer, não tem algo a mais que eu possa fazer pela pessoa? Talvez a minha intervenção seja por fomentar que ela também busque mudanças interiores? Como você vai fazer isso com todos os andarilhos lá da Central do Brasil? Como que você pode resolver isso? Se no destino delas, ou se para elas estar naquela situação, elas tomam isso como certo. Como que se resolve quando pessoas querem tirar as pessoas das ruas e as pessoas das ruas dizem para as pessoas que querem que elas saiam das ruas que elas não querem sair dali, que para elas estar ali é certo para elas. Certa vez o Bert foi chamado para constelar uma pessoa na Alemanha que vivia num lixão. Imaginem que na Alemanha alguém viver num lixão não seja uma coisa aceitável, né? Para a Alemanha isso é uma coisa inaceitável. E o Bert foi constelar essa situação. E o que apareceu? O que apareceu é que essa pessoa, ela fazia questão de morar ali porque ela sentia que ela devia ficar ali. E o que apareceu na história dela? A família dela tinha sido, no passado, uma família muito abastada e que tinha enriquecido fazendo grandes destruições ao meio ambiente, né? E ela, por uma forma, uma necessidade de compensação, ela vivia onde? Ela morava num lixão. Então, quando você vai lá e tenta tirar uma pessoa dessa situação, você está inconformado com aquilo porque aquilo te machuca, porque aquilo te incomoda, porque é demais para você lidar com aquilo. Mas quem disse que aquela pessoa quer sair dali? Quem disse que para ela viver ali não alivia algo para o seu sistema? E ela é a pessoa que traz esse alívio para o seu sistema, quer dizer, para o sistema dela. Então, essa atitude de salvar, na maioria das vezes, aperta o nó e não solta o nó. O nó tende a se soltar ou se afrouxar quando nós temos um olhar amoroso para aquela situação. Amoroso no sentido de respeito, né? Eu olho para a pessoa de rua, eu não tenho dó. Eu respeito um destino pesado. E se ele tem fome e eu posso dar comida, eu dou comida. E pronto. Agora, a solução para isso está dentro de um âmbito talvez muito maior e que não passa por tentar salvar essas pessoas, mesmo porque a maioria delas não querem ser salvas, elas não querem sair dali. O Oswaldo quer compartilhar com a gente uma experiência que ele teve numa creche. Oswaldo, pode falar. Não, acaba sendo um exemplo muito assim, emblemático e também um exemplo do que deu certo, né? Era de na verdade não era uma creche, era um lugar onde as crianças fora do horário, fora do período da escola, crianças de família de baixíssima renda, ficavam, né? E tinha um dos meninos que era sabido que ele apanhava todo dia do pai. Absolutamente todo dia. Era o que ali no ambiente tinha assistentes sociais e pessoas que não eram nem assistentes sociais, mas eram dedicadas a esse ofício de tomar conta dessas crianças.
E ele ia mal na escola e também ali nas atividades ele se excluía. E estava chegando, todo mundo, obviamente, morria de raiva do pai. Eu não sei muito bem porque que ninguém nunca tinha pensado em fazer alguma coisa com relação à lei, talvez pelo receio de que a criança fosse afastada do pai ou fosse apanhar mais, sei lá. Mas todo mundo, que nem conhecia o pai, mas todo mundo odiava o pai dele. E estava chegando perto, em agosto, perto do Dia dos Pais, e uma das professoras, ou assistente, não me lembro o que ela era, ela fez uma pergunta provocativa, porque eu ia lá toda semana fazer um pouco de palestra sobre, basicamente, os fundamentos, a ordem, o equilíbrio dar e receber e o pertencimento. E ela falou, e aí, como é que a gente resolve isso, né, dentro dessa ideia? E aí, me parecia uma coisa de exclusão, eu falei, deixa ele fazer um presente para o pai. Como todo, aliás, era o ofício da semana, todo mundo naquele espaço ia fazer um presentinho para o pai, uma coisa feita à mão. E chamaram o menino para fazer também, embora muitas acharam uma ideia bem estúpida. E foi assim, algo que emociona todo mundo que estava lá para ver, porque não só ele começou a se incluir naquela creche, depois ficou sabendo que ele começou a ter um pouco de interesse e precisava ver a alegria dele de estar fazendo um presente para o pai dele. Tem muito a ver com o que a Clara estava dizendo há pouco. É uma mudança das coisas que a gente tem como princípio, mas ter seguido sei lá, a ideia de que, na verdade, era visível que ele estava excluído nas duas situações. Provavelmente na escola, mas ali, com toda certeza, excluído não... Todo mundo tinha muita vontade de que ele participasse de tudo, mas ao excluir o pai e a situação dele, ele se excluía, ele se afastava de todo mundo. Então, é um exemplo, para mim, emblemático disso que o Renato estava falando. Eu acho que você vê acontecer uma coisa assim. Não estou dizendo que todos os casos de violência sejam assim, mas há uma perspectiva de que muitas dessas coisas também estão naquela vida da pessoa, que na raiz da questão dela está uma dessas histórias, e talvez você fazer a exclusão, tirar ela da ordem, ou criar um desequilíbrio para ela, talvez é visível que cria mais problema do que solução. É só para compartilhar essa ideia, essa vivência, né, na verdade, que era muito parecida com o que a gente olhou no começo na história da pedagogia sistêmica. Era em função disso que a gente participava desses locais, mas é muito interessante ver como, à medida que cada um olha para a criança com dando uma certa dignidade, ela se posta diferente, né? Sei lá. Era isso. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Bom, gente, agora eu olhei para o relógio e estou vendo que a gente já passou um bom tempo daquilo que é proposto. Então, eu vou encerrando por aqui, né, para respeitar o horário. E queria agradecer a todos, Diksha, pela leitura. A Maura, nós não demos oportunidade para você hoje, então se você estiver no próximo encontro, então você começará a leitura. Tudo bem, Maura? Ótimo, perfeito. Bom, gente, eu quero me despedir aqui, passar a palavra para a Alice e agradecer a todos por esse momento. Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço. Só pontuando que a conversa no chat foi muito rica, tem muitos comentários interessantes, então eu vou colocar o link na descrição do vídeo que for para o YouTube, para que vocês possam todos depois ler todos os comentários e as participações no chat também. Até terça-feira que vem, nesse mesmo horário, das 8h30 às 9h30. Um abraço, tchau, tchau. Obrigada, Renato. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.